Olá! Para a aula de hoje, nós preparamos o tema que diz respeito à função da escola e às aulas de educação física. Mas antes, eu gostaria de esclarecer alguns termos. O que significa ensinar? Ensinar significa mostrar, revelar, descobrir, desvendar, reviver ou relembrar algum conceito esquecido. E o que significa educar? Educar significa transmitir valores, disseminar crenças, atitudes, hábitos e costumes socialmente aceitos. Se nós entendermos esse termo como foi posto, todos nós somos e nascemos educadores, porque todos nós, a todo momento, de forma assistemática, estamos educando alguém, transmitindo valores e mostrando referenciais. Esse termo escolarizar ou processo de escolarização significa algo mais elaborado, algo mais sistematizado. Qual seria então a diferença entre educar e escolarizar? Pelo processo de escolarização, entende-se um saber, uma transmissão de conhecimento historicamente acumulado, organizado de forma sistemática, todos os dias, alguns meses e um extenso período da vida. Será que existe diferença, então, entre educar e escolarizar? Bem, um professor entra numa escola, ele escolariza, mas será que ele só transmite, que ele dissemina, que ele constrói, que ele passa informações ou os saberes escolares desejados pela comunidade? É claro que não, professor. Nós não só escolarizamos, como também educamos os nossos alunos. Afinal de contas, como diz Gusdorf, nós somos os herdeiros do Pai, principalmente aqueles que trabalham com a educação infantil e com as séries do ensino fundamental. Para todos os nossos alunos, nós somos referenciais de hábitos, de atitudes, alguém em quem ele possa confiar, alguém em quem ele possa repousar as suas expectativas. Então, professor, trabalhando com a educação infantil e com o ensino fundamental, todos nós sabemos que essa é uma fase muito importante na vida da criança. Por quê? Porque a criança deixa a sua família, o núcleo primeiro, e encontra várias crianças com iguais expectativas, ansiedades e medos. A educação infantil representa, então, uma passagem entre a vida familiar e o ensino, ou a educação, ou o processo de escolarização formal, a educação infantil e o ensino fundamental propriamente dito. Nós perguntamos, então, qual é a função da escola? Antigamente, professor, no tempo do Brasil colônia, no tempo do Brasil império, a educação escolar era para poucos, era para meninos brancos e com uma orientação católica. Índios, árabes, judeus e mulheres não iam à escola. Mas quando o Brasil se tornou um Brasil republicano, novos ideais apareceram. A escola de hoje é uma escola democrática e o ensino deve ser para todos. Qual é a função, então, da escola? É uma escola para todos, que dá orientação para todos, aumentando o acervo cultural do aluno, aumentando as suas competências e aumentando as suas habilidades. Vamos observar, então, as metas do projeto escolar. Construção da cidadania, fixação da informação, autonomia progressiva, ampliar o senso de pesquisa e de investigação, a formação do espírito de crítica fundamentada, a cooperação, a tolerância e a solidariedade, favorecer o aumento do acervo cultural do aluno. Qual é, então, a função das aulas de educação física no ensino fundamental?
As aulas de educação física no ensino fundamental, como uma disciplina ou como um componente curricular, deve compartilhar do projeto escolar, sobretudo aumentar o acervo cultural do aluno. Mas o que é específico da nossa área? Qual é o conteúdo específico ou os objetivos específicos das aulas de educação física? Nós precisamos, professor, falar de 5 conteúdos que são permanentes em todas as séries do ensino fundamental. Quais seriam eles? Um importante conteúdo é a ginástica. O outro conteúdo é o jogo. O terceiro, a dança. O quarto conteúdo, a luta. E, por fim, os esportes. E por esporte, entende-se uma gama enorme do acervo construído pela humanidade. Outro objetivo da aula de educação física é proporcionar, através da prática, através dos exercícios, o autoconhecimento. É uma outra forma de linguagem e também nós comunicamos os nossos sentimentos e as nossas expressões. Qual seria, então, o clima das aulas de educação física, principalmente nas séries iniciais do ensino fundamental? Bem, as aulas de educação física no ensino fundamental devem ter o caráter lúdico, o caráter da alegria, do entusiasmo, sem perder a competência, sem perder a especificidade, sem perder os objetivos a que ela se propõe. Comportamento do docente. Em se tratando do ensino fundamental, da educação infantil, o comportamento do docente precisa reunir as duas coisas, educar e escolarizar. Mas nós temos que implementar as nossas aulas com um caráter lúdico, da alegria, aquele comportamento que Platão já recomendava 5 séculos antes de Cristo, é o ludi magister. O professor precisa ser alegre, sem perder o caráter de investigador. Ele é o condutor da aula e o mediador do conhecimento. Vamos falar agora sobre o sistema escolar brasileiro e as aulas de educação física. Sobre o processo de escolarização e as aulas de educação física, a primeira grande escola é a de 1889, portanto, na passagem do Império, da monarquia para a República. Eu estou falando do primeiro jardim de infância que cuidava das crianças com idade de 4, 5 e 6 anos. É o jardim de infância da Escola Caetano de Campos ou a Escola da Praça da República em São Paulo. Essa escola grande, iluminada, ventilada e bonita, tinha inspiração do currículo de Froebel, que respeitava os estágios maturacionais da criança. Quem era a professora que dava aula para esses meninos e meninas? Os meninos e as meninas paulistanos entravam na escola por volta dos 5 anos de idade e cumpriam o chamado primeiro período. Ficavam naquela escola para aprender a ler, escrever e contar. Além dessas atividades realizadas em sala de aula, sob a inspiração de Froebel, as crianças andavam nos parques, nas pequenas hortas que se tinha na escola. Participavam das atividades rítmicas, das bandinhas, das danças expressivas. Com relação às aulas de educação física, era muito interessante. Duravam apenas 5 minutos para os menores e 8 minutos para os maiorzinhos. Resumia-se em ginástica, analítica, ou seja, ficar parado em um alinhamento e, ao comando da professora, deveriam executar gestos de braço, de perna ou de tronco inclinando à frente. Além desses movimentos ginásticos de inspiração sueca ou inspiração alemã, os meninos marchavam. São os exercícios chamados de ordem unida. Além da ordem unida, faziam infiltrações, movimentos com o corpo e a aula se encerrava. Estavam dispensados da aula e preparados para a situação de sala. As aulas teóricas,
de matemática, ou melhor, aritmética, língua portuguesa, tudo fundamentado no método alemão trazido pelos norte-americanos ao Brasil. Vou falar agora dos 4 parques infantis imaginados e implementados por Mário de Andrade, o escritor de Macunaíma. A história dos parques infantis é muito interessante e se inicia ou é gestada em 1922 com a Semana da Arte Moderna, que valoriza o homem brasileiro, se distanciando dos ideais franceses. Mário de Andrade, quando foi secretário da Cultura do Estado de São Paulo, imaginou uma instituição destinada aos meninos das classes operárias, meninos migrantes e imigrantes que não entendiam a cultura do Brasil. Eu quero lembrar que os parques infantis, que duraram tão pouco, de 35 a 38, não eram uma escola, nem tampouco uma instituição de assistência. Lá a criança trabalhava, praticava atividade de artes plásticas, a escultura, a dança, a pintura, nos parques e nos ateliês. É interessante que se fale que quem cuidava, orientava, planificava e supervisionava as sessões de educação física eram os instrutores de ginástica ou os professores de educação física formada pela primeira escola civil em São Paulo, hoje a Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Em 1946, no governo Getúlio Vargas, nós temos uma lei que organiza a educação formal nacional, é a Lei Orgânica de 1946. Naquele então, preconiza-se o ensino para todos. Entretanto, esse para todos é diferenciado, ou seja, para os meninos da elite, o ensino é propedêutico, enciclopédico, e as aulas de educação física fundamentam-se na ginástica e, futuramente, em certa aptidão para os esportes. Para as crianças pequenas, nós tínhamos os jogos, que os autores chamam jogos de dar e tomar, para que haja alternância de posições. Uma hora eu comando e sou comandado, outra hora eu sou comandado e outros comandam. É uma visão democrática do ensino. A partir de 1961, nós temos a nossa primeira lei de diretrizes e bases, a Lei 4024. É uma lei que organiza o ensino entre 4 anos de ensino primário e 4 anos de ensino secundário. As aulas de educação física são realizadas pelas professoras normalistas. Por mais boa vontade que tivessem, entretanto, não tem muita fundamentação científica. Assim, as aulas significavam um entremeio, um recreio organizado, alguns jogos, algumas danças, alguns brinquedos ou brincadeiras para que as crianças fizessem um intervalo entre as aulas teóricas dadas na sala de aula. Bem, quanto à duração, essas aulas dadas pela normalista duravam 30 minutos. E em que consistiam? Eram jogos tradicionais, lencinho atrás, corre-cutia, pula-sela ou mesmo passa-anel. É interessante, professor, que você saiba que quanto ao tempo de duração, toda essa aula durava 30 minutos. Era desvinculada ao processo de alfabetização. Nada tinha a ver com a situação de aula. Nada se aproveitava ou se integrava. E também os portadores de necessidades especiais também não eram considerados. A Lei 5692, formulada e implementada em 71, a segunda Lei de Diretrizes e Bases, organiza verticalmente todo o ensino nacional. Agora não temos mais primário e secundário. O que nós temos agora é primeiro grau, formado por 8 séries, e o ensino de segundo grau, são 3 ou 4 séries. Como é que fica a educação física naquele tempo? Bem, as aulas de educação física estão incluídas na lei, só que as atribuições das aulas ninguém deixa claro a quem é destinado.
Com relação à educação física, é o artigo 7º que deixa claro todo o seu caráter. Entretanto, quanto à atribuição da aula, a lei não especifica a quem se destina. Assim sendo, nas 4 primeiras séries, o encarregado destas aulas ou é o professor de educação física ou é a professora normalista. Cria-se um ideário e uma listagem de todas as atividades. Entretanto, nem todas a compreendem e nem todas as implementam. Da 5ª à 8ª série do então 1º grau e todo o 2º grau, a responsabilidade recai sobre os licenciados em educação física. O conjunto de atividades é imenso e estão todos listados em um grande caderno. São os jogos de handebol, de futebol, de basquetebol e de voleibol, as atividades atléticas e as atividades ginásticas. Um fato muito importante que aconteceu no Brasil e que contribuiu para a disseminação e valorização da educação física foi o Brasil ter se tornado tricampeão do mundo. Você vai perguntar o que tem a ver o futebol jogado por jogadores especializados e a educação física escolar. Eu respondo a você, tem tudo a ver. Toda aquela metodologia trazida por Cláudio Coutinho, o método Cooper, você lembra? Correr 12 minutos na quadra e fazer alguns exercícios? Foram trazidos entusiasticamente para dentro da escola, sem respeitar o estágio de desenvolvimento, o estágio de crescimento dos estudantes, particularmente dos adolescentes. A educação física, então, retoma, de alguma maneira, o seu caráter biológico. Obedecia-se à aptidão física, o que você depois pode entender como fitness e hoje qualidade de vida. Se eu falei de 5ª a 8ª série e todo o 2º grau, eu estou me reportando aos adolescentes. Agora eu quero falar da 1ª à 4ª série, do 1º grau. Como é que fica se o caráter era recreativo e uma educação física incipiente? Para esses alunos, a salvação foi a linha de psicomotricidade, trazida por Jean Lebouche da França. Foi um grande alívio a todos os professores, porque essa linha deu sustentação a todos os docentes que trabalhavam com essas crianças. Essa linha tão importante vincula o ato de pensar ao fazer e do fazer ao compreender. A aula de educação física, tão apartada, tão desvinculada, agora aproxima-se de todos os conteúdos trabalhados na escola e na sala de aula. A partir de 1990, começa a se formalizar a 3ª e atual Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 93/94 do ano de 1996. Essa 3ª e última lei se utiliza das outras 2 leis, a 4.024 de 1961 e a 5692 de 1971. Nesta lei, a educação física recebe um outro e novo tratamento. Ela é uma disciplina ou um componente curricular, tão importante quanto os demais componentes. O estado da arte da nova educação física é resultado do novo impulso, dos novos estudos que a área teve. Os professores de educação física formados nas universidades vão ao exterior e voltam com mestrado e doutorado. Esses professores das universidades reconfiguram a área através de seus novos estudos. Novas tendências se abrem e, por decorrência, toda a educação física escolar é reconfigurada, desde a educação infantil ao ensino fundamental, chegando ao ensino médio. Na esfera da educação física escolar, portanto, nós hoje temos que defender, discutir vários conteúdos. Não é mais possível somente dar aulas práticas, sem embasamento filosófico, sem embasamento histórico,
sem embasamento sociológico, sem embasamento psicológico. Hoje a aula de educação física, em todos os níveis, precisa estar vinculada ao projeto escolar, fazer parte das metas da escola sem perder a sua especificidade. A educação física escolar hoje, na versão do jogo, da dança, da luta, do esporte e da ginástica, deve atender a todos, inclusive os portadores de necessidades educacionais especiais. Eu estou falando, portanto, de uma educação física inclusiva e integradora, na versão do jogo, ou seja, para todos. A educação física que queremos, portanto, é uma educação física articulada. Ela deve ser ministrada em conjunto com os outros professores ou com o auxílio dos outros professores e de seus conteúdos. Eu estou falando, então, de uma educação física que trabalha com os temas ou os eixos transversais. Com relação aos temas e eixos transversais, eu estou falando de uma educação física que discuta a ética, o meio ambiente, a orientação sexual, o trabalho e consumo, a pluralidade cultural. Também quero ter ou ministrar aulas de educação física com bases defensáveis, legais e fundamentadas nas novas teorias. Essa educação física precisa ir ao encontro da expectativa dos alunos, ser adequada ao clima, ao ambiente, à situação do tempo, às intempéries e respeitando os recursos físicos e humanos que a escola dispõe. A educação física que queremos hoje ver implementadas nas escolas é bastante interessante e abrangente. Ela vincula-se ao projeto escolar e reúne uma grande quantidade de atividades que versam sobre o corpo, as atividades rítmicas e expressivas, os jogos e os esportes e que de alguma maneira trabalha as capacidades físicas e as habilidades motoras. Vamos agora ouvir o depoimento do professor. O circuito ele é bem importante porque nesse circuito a gente está usando várias atividades. A gente está usando atividades para coordenação motora, para ritmo, equilíbrio. Aí tem a parte de sociabilização. As crianças têm que ficar na fila, essa é a única regra que a gente pede. Ali as crianças já aprendem que tem que respeitar uma fila. Além de, no circuito, tem formas geométricas, está aprendendo as formas geométricas, tem cores, ela está aprendendo as partes de cores. É importantíssima a educação física nos primeiros anos de vida da criança, pelos fatos que é ali que ela vai desenvolver a coordenação motora, sensório-motor, espaço-temporal, o cognitivo. Através das nossas atividades, ela vai desenvolvendo de uma forma de brincadeira mesmo. Atenção, agilidade, são vários objetivos propostos pela educação infantil que a gente está trabalhando e que cada dia vai desenvolvendo cada vez mais. E cada aula a gente vai dando um reforço do que foi passado e tentando no final do nosso projeto, assim, do final do SESC, quando a criança sai daqui, que ela já saia sociabilizada, para quando ela entrar numa primeira série, já ter a base pronta para atividades propostas pelo currículo que ela vai enfrentar para frente, né, de primeira a quarta e assim em diante. Vamos então agora às dicas de estudo. Eu e Meu Corpo, David Evans e Claudette Williams, da editora Ática, São Paulo. O livro Eu e Meu Corpo é um livro bastante interessante para quem trabalha com crianças da educação infantil e do ensino fundamental, principalmente nas primeiras séries. É um livro interessante, é fácil, é curto, as gravuras são bastante ilustrativas e o texto é bastante interessante para se observar. Memória e brincadeiras na cidade de São Paulo, nas primeiras décadas do século XX. Maria Alice Souza e Silva, Maria Alice Lima Garcia, Sônia Campaner e Miguel Ferrari, da editora Cortez Sempec. O livro Memória e Brincadeiras é um estudo etnográfico. É muito interessante olhar, observar, ler, e esse livro pode servir como argumento, como ponte para o tema transversal pluralidade cultural.
Nele nós encontramos a descrição, a história de jogos e brincadeiras da cultura popular. Cultura essa que precisa ser sempre revalorizada. São as coisas do Brasil. Na aula de hoje, falamos sobre a função da escola e da educação física. A função da escola e a educação física hoje precisam estar integradas. A educação física, respeitando o nível de maturidade dos alunos, precisa oferecer atividades de maneira que se amplie o seu acervo cultural e motor. Bons estudos!